Saudações, vamos rezar? Eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia e compaixão, a unção, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não sei o horário que você está rezando, se é de manhã, à tarde, à noite. Quero que você, comigo, realmente rezemos e digamos assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. O Nossa Senhora nos cubra com seu manto e Jesus misericordioso venha enxugar o nosso pranto. Amém. E que todo pranto seja enxugado pelo coração rasgado diante da presença do Senhor. A gente vai ouvir isso e eu te convido que, ouvindo essa palavra, você rasgue o seu coração na presença do Senhor. Vamos lá? Hoje é o capítulo 23 de Mateus, versículos de 1 até o 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Só para você ter uma ideia, os mestres da lei, onde era proclamada a Torá, tinha uma cadeira construída de mármore, onde o mestre da lei sentava-se e interpretava a lei para o povo, para os judeus. Então, essa ideia de que eles estavam sentados em sua cátedra interpretando a lei, só que nem sempre a interpretação casava com a sua atuação, com aquilo que ele fazia junto do povo. E aí, Jesus está falando, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e o colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fique muito atento, meu irmão. Fique muito atenta, minha irmã, quando um religioso, católico, evangélico, qualquer que seja, começar a te colocar muito peso, os pesos do pecado, porque você é assim, você é assado, você será frito no fogo do inferno. Esteja muito atento, porque ele coloca fardos nas suas costas e não é capaz de movê-lo com um dedo. Espírito de Quaresma é esse espírito de atenção para observarmos se os religiosos que estão apontando tanto os nossos pecados, se eles não estão apontando para si, naquilo que é algo que eu falava ontem para a gente refletir, que muitos trabalham na projeção, colocam no outro o pecado que talvez ele gostaria de ter cometido, mas não teve coragem ou não teve com quem cometer. Sempre atento. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura na testa e nos braços, e põem roupas longas, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus quer um coração purificado e convertido. Nem sempre aquele que vive atrás do sacramento, vive atrás da Bíblia, este tem um coração convertido e purificado. Repito, mas sim aquele que está de fato servindo o outro, limpando a igreja, limpando por onde o outro passa,
na casa. Quantas pessoas às vezes vêm se confessar e eu tenho vontade de falar assim, meu irmão, é você que tem que me dar a bênção. Porque de repente a pessoa ficou a vida, de repente 5, 6 anos. Eu tive esses dias com uma pessoa aqui da paróquia, até ela é tia de um padre, e ela ficou vários anos com a irmã com câncer, servindo a irmã na cama. E quando a irmã faleceu, eu fui dar unção e ela queria se confessar. Lógico que eu confessei, mas eu falei, meu Deus, se você ficou tanto tempo sem ir na missa para poder atender a tua irmã que estava enferma, minha irmã, que eucaristia mais bonita que você comungava todo dia. Mesmo que a gente perca a paciência com aquela pessoa que está na cama, mas olha só, que sacramento! Isso sim era sacramento? Não estou desmerecendo os sacramentos da igreja, mas servir o irmão, a irmã na cama, não é sacramento? Não é tornar-se sagrado e fazer do outro sagrado para mim? Meu irmão, é muito sagrado e muito santo esse serviço. Às vezes mais do que comungar todos os dias. Lógico que comungar de Jesus é todo especial, mas cuidar do irmão também não é. Então, são algumas coisas que a gente precisa fugir do mero ritualismo religioso apenas para ser visto, ou apenas para acalmar a nossa consciência pesada de dizer assim para o sacerdote, para o pastor, dizer assim, ai pastor, eu pequei, ai padre, eu pequei, e depois sai julgando, dizendo que a igreja, a assembleia, que a comunidade é toda errada, toda pecadora, porque não se vai. Ai, porque eu chamei o meu marido para vir confessar e ele não veio. Ó, como ele é ruim. Ai, porque eu chamei minha irmã, passei lá na casa da minha irmã, porque nossa mãe nos ensinou a confessar todo ano, todo mês, então eu passei lá e não quis vir. Ai, porque ela não quis vir. Ah, você é besta. Talvez ela tá mais santa que você. Bom pensar isso, né? E talvez aí que a gente comece a pensar que tantas vezes nós queremos ser tão santos que a gente simplesmente quer ser separado. Santo, a origem etimológica vem de separado. Aquilo que os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, os doutores da lei, se achavam tão santos que se sentiam separados do resto. Do resto. Nós fazemos parte daqueles que trazem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Cuidado, meu irmão. Às vezes você está se achando tão ovelha e você simplesmente seja um cabritão. Fique esperto com isso, viu, meu irmão? Fique esperto, minha irmã. Quando eu estou falando isso, eu estou falando em primeiro lugar para mim. Para que eu também fique esperto e possa ser cada vez mais de Jesus um seguidor. Quantas e quantas vezes a gente não esvazia a palavra de Jesus? A gente esvazia a palavra de Jesus no nosso dedo apontado. Esvazia a palavra de Jesus quando a gente não estende mão. Que a gente cada vez mais nos inspiremos. Que cada vez mais nos inspiremos no Evangelho de Jesus. E paremos de observar Evangelho próprio de pastor, Evangelho próprio de padre, Evangelho próprio de tantos pregadores que pegam e se utilizam do Evangelho apenas para apontar dedo, não para estender mão. Não estou dizendo para abolir o pecado. Estou dizendo para gente, não para a gente ficar chafurdando no pecado, mas para a gente entrar nesse manancial que é o amor e a misericórdia do nosso Deus. Amém? Amém. Pegue sua água para a gente abençoar, falar em manancial, para que seja sempre essa água que a gente abençoa e bebe. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que lave por dentro e por fora, afaste todo o mal e nos purifique, para que cada vez mais sejamos abençoados e nos tornemos abençoadores. Perdoados, sejamos perdoadores. Iluminados, nos tornemos iluminadores. Senhor, abençoai esta água,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém. Amém. E juntos rezemos a oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Muito obrigado por sua presença, que você sempre rasgue seu coração na presença do Senhor e acredite nesse amor transbordante que vai em sua direção. Que você tenha um dia maravilhoso, ou se estiver rezando à noite, uma noite restauradora. E que seja sempre muito abençoado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso e que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Muito obrigado por sua presença. Que o Senhor Jesus seja sempre a vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.